partir do versículo 26. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tem a obreira lá na porta, a outra vai ficar aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram, diz amém. Pode sentar, fica à vontade de sentar. Amém? É verdade. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E eu lhe digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Eles perguntaram. Ele respondeu: onde houver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos chama a atenção, falando como será a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem fez essa pergunta foi os fariseus, quando haveria de vir o reino dos céus. E Jesus disse que o reino dos céus não viria de forma aparente, como vocês têm ouvido pregar. Que ele está onde o reino dos céus está? Dentro de nós. Então não é algo aparente, não é sinais, não é coisas aparentes, porque o reino dos céus veio a nós quando Jesus veio manifestar o Evangelho. Quando Jesus trouxe o reino de Deus através do Evangelho, as boas novas da salvação. E todo aquele que aceita Ele como Salvador da sua alma e se converte, ele começa a trazer dentro de si o reino de Cristo, que o Pai se agradou de nos dar. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, é vida em Cristo Jesus. Então nós já obtemos essa vida eterna. É uma vida regenerada. O que é isso, pastora? É uma vida transformada pelo Espírito Santo. Então ela está dentro de nós porque deixamos de viver a vida social do mundo, né? Deixamos de viver as leis mundanas para viver o reino de Deus, as leis espirituais, não deixando de revogar a lei que é constituída na terra. Amém? Em obediência. Mas a nossa obediência plena sempre está onde? No reino dos céus. Então os fariseus perguntou e Jesus começou a ensinar. E Jesus trouxe algo que para nós é muito importante. Ele nos dá um sinal no qual muitos irmãos, hoje nós chegamos a estes sinais. Nós estamos vivendo essa época em que ele deixou um exemplo como lá no tempo de Noé, né? E ele diz aqui, assim como foi nos dias de Noé, será no dia do
homem, como era? Os homens viviam só para si. As pessoas viviam presas na sua vida cotidiana. Elas acordavam cedo, iam trabalhar, iam ter seu lazer, voltavam para casa e vida que se segue. Eles viviam só para se usufruir do seu salário, da sua vida normal. Então Jesus nos dá um exemplo muito forte, irmãos, porque hoje é assim. Hoje, irmãos, tem sido assim. As pessoas não têm se preocupado com outra coisa a não ser isso. O que nós iremos comer amanhã, o que nós iremos vestir, o que nós iremos ter. Então hoje a vida humana se resumiu para aquilo que nós temos, correr atrás, não é assim que se fala aí no mundo? Irmão, tem que correr atrás. Ei, vai para a igreja, eu não posso, não tenho tempo, eu tenho que correr atrás. Então as pessoas estão correndo e estão se perdendo nessa corrida. E muitos deles estão morrendo no caminho. Então Jesus nos dá esse exemplo. Eles comiam, bebiam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e o que, igreja? E levou a todos. Mas havia uma família que estava vigilante. Havia uma família que não vivia só para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus prazeres. Havia uma família que elas estavam no temor do Senhor. Elas viviam uma vida dentro da sua casa em obediência às leis de Deus. Ainda apesar de não haver lei naquela época, mas eles viviam uma fé genuína. Que fé é essa, pastora? É a fé em ouvir a palavra, em ouvir a voz de Deus. Como Abraão, como nós vemos lá, que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Não precisava lei, não precisava ordenança. Ele obedeceu pela fé. Então veja você que Jesus nos dá o exemplo dos dias de Noé. E os dias de Noé eram assim. As pessoas só se preocupavam em sua vida e suas curtições. O pecado tinha crescido sobremaneira no tempo de Noé. Tanto que quando Noé ia falar de Jesus, evangelizar, exortar as pessoas, ele era tomado era louco. Ele era um perturbador. Ninguém queria ouvir o evangelho naquela época. Ninguém queria saber de Deus. Então quando Deus mandou Noé preparar a arca, enquanto as pessoas estavam lá curtindo, as pessoas estavam vivendo a sua vida cotidiana, Noé estava preparando a arca e anunciando o dilúvio. Mas alguém dava ouvido? Não. Ninguém queria saber. E mesmo eles ouvindo, eles não mudavam a sua conduta. Eles não mudavam o seu comportamento. Então ele nos dá essa comparação. Porque o povo vivia dormindo uma morte espiritual. As pessoas não estavam preocupadas com a sua salvação. As pessoas não estavam preocupadas com o reino de Deus, porque eles achavam que era algo bem distante. Era algo que não ia acontecer naquele momento. Eles não viam sinais de chuva. Eles não viam sinais de Deus. Eles queriam ver algo sobrenatural. Mas não é nada mais sobrenatural do que a voz do profeta bradando: arrependei-vos. E a Bíblia diz que veio o dilúvio. Veio o dilúvio de repente. É de repente. Engraçado que nós estamos sempre nos projetando para o dia do amanhã. Nós estamos com a cabeça em um sono, irmãos, tão profundo espiritual. Porque um dos sinais dos últimos tempos seria esse sono. É o sono do conformismo espiritual, do comodismo espiritual, da mesmice espiritual, de ouvir as alertas de Deus, de ouvir o chamado do Senhor, de ouvir
mudança de atitude e nós não nos esforçamos, sacrificamos, permanecemos o mesmo. E vai um dia e vem outro dia e não há uma mudança. E vem um dia e vem outro dia e nós permanecemos comprando, vendendo e se dando em casamento. E as coisas espirituais ficando sempre para o resto, sempre para depois. Mas a Bíblia diz que o dilúvio chegou quando eles menos esperavam. Aí o Senhor nos dá outro exemplo. Aí Ele nos chama a atenção. E você vai ver que é semelhante. Jesus não falou nada extraordinário. E Ele disse assim: olha, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O que aconteceu? O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. É algo muito sério, porque nós estamos sempre, irmãos, esperando ver algo extraordinário. Nós estamos sempre querendo ver sinais e nós temos visto sinais terríveis. Irmãos, estamos vivendo uma crise terrível. Estamos vivendo uma catástrofe terrível em todo o mundo. Não se baseia apenas na pandemia. E o que nos chama a atenção é que nós saímos de uma mortandade da pandemia durante 2 anos. Mas quando disse assim: ei, está voltando tudo ao normal, nós voltamos à mesma mesmice espiritual, comendo, bebendo, trabalhando e se dando em casamento. Mas a vida espiritual, se você for medir pelo termômetro de Deus, ei, pega essa aí, ao invés de subir o grau, tem diminuído e tem descido a vida espiritual. Nós estamos semelhante ao mundo. Acabou a pandemia, é comprar, vender, trabalhar. Quando fala construindo, é criando projetos para o dia do amanhã. Mas a nossa vida espiritual continua a mesma, dormindo o sono da indolência. E muitos estão morrendo. A nossa morte é pior do que aqueles que são enterrados em caixões. A nossa morte é pior do que aqueles que estão sendo levados em velório. É muito pior. Por quê? Porque aqueles que morreram, eles não ouvem mais a palavra de Deus. Aqueles que morreram, eles não ouvem mais o arrependimento, a mensagem do conserto. Aqueles que morreram, segue-se o juízo. Mas para nós que estamos mortos espiritualmente dentro da igreja, todo dia o Senhor está bradando: arrependa-se, transforme-se, renasça de Deus. Aleluia! Então veja você que todos os dias nós estamos ouvindo, mas a nossa mente continua escrava, a nossa mente continua nas mesmas atitudes. É como Jesus disse: um dos sinais do tempo será uma morte espiritual tão grande, será uma dormência, um sono profundo, que ninguém vai se preocupar com a sua alma, ninguém vai se preocupar para a sua salvação. Eles vão estar tão presos no entretenimento, eles vão estar tão presos na ansiedade da sua vida cotidiana. O povo vai estar com a mente tão escrava de si, que eles não irão se preocupar com a sua alma, eles não irão se preocupar com a alma dos seus filhos, eles não irão se preocupar com a alma da sua esposa.
preocupar com si mesmo, com aquilo que eles têm para dar seu prazer, as suas vontades, para satisfazer a sua própria vontade. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas materiais têm mais valores do que a nossa própria família. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso ego, o nosso prazer, a nossa vontade vale mais do que a vontade dos nossos entes queridos, do que a própria vontade de Deus. Porque quem não é fiel a Deus, ela não pode ser fiel a ninguém. O filho não pode ser um bom filho se Deus não for o centro da sua vontade. A mãe não pode ser uma boa mãe se Deus não for o centro da sua vontade. O marido e a esposa não podem ser bons marido e esposa se eles não tiverem Deus no centro da sua vontade. Mas o que está no centro da vontade hoje é casa, é roupa, é coisas materiais, é construções, é projetos, é o dia do amanhã, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos ter. É isso que mais tem pesado na balança espiritual. Por isso muitos estão dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus, mas quando volta para casa, porque eu vou trabalhar amanhã nós iremos fazer isso, nós iremos lá, nós iremos cá, porque amanhã Deus diz: ei, não presumas para o dia do amanhã, nunca diga amanhã faremos isso ou aquilo, porque isso é pecado. Não presuma para o dia do amanhã. O Senhor Jesus, ele diz, diga assim, a palavra do Senhor me trouxe a memória, diz assim, se Deus permitir, amanhã faremos isso ou aquilo. Porque, irmãos, a nossa vida é como um sopro, e nós estamos tomando o lugar de Deus quando nós nos tornamos dono de si. Você se tornou um Deus para você mesmo quando você vive uma vida independente do que Deus pensa e o que Deus fala sobre as suas atitudes. Você se torna um Deus quando você age de acordo com a sua própria vontade, sem consultar a palavra de Deus. Por isso Ele nos entregou a esta cegueira espiritual. Por isso estamos vivendo esse tempo onde há um sono profundo. Ninguém enxerga, ninguém dá valor à sua alma, porque nós nos tornamos deuses, nós projetamos o dia da morte, mas a Bíblia diz lá em Provérbios, vaidade de vaidade, a vida do homem é como um sopro. Porque um sopro, o que quer dizer vaidade? Quer dizer sopro. A nossa vida é assim, rápida, passageira. Está vivo amanhã, hoje, agora mesmo, pode se cair duro. A gente vê hoje em dia tantos jovens morrendo de infarto. A gente vê tantos jovens. Eu conheço um jovem, filho de um pastor, estava desviado do caminho do Senhor e ele morreu dormindo, estava deitado, sentiu a dor. Quando os pais acordaram, ele estava com a mão assim e morreu ali mesmo, infarto fulminante. Foi o sopro. E nós fazemos tantos projetos para o dia do amanhã. E nós deixamos aquilo que é mais importante, o que, pastora? A nossa alma, a nossa salvação. Sempre deixando, arrastando com a barriga. Eu sei que não estou bem, mas eu vou mudar. Eu sei que eu não estou hoje orando, mas amanhã eu vou orar. Eu sei que eu devia agir assim, mas não estou agindo. Mas eu sei que uma hora eu vou agir, querido. Não presuma para o dia do amanhã. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus, a sua presença é real neste lugar. E aí o Senhor, Ele nos manda trazer a memória. E Ele diz assim: ei, lembre-se da mulher de Ló. Vamos nos lembrar da mulher de Ló, irmãos. Eu vou botar aqui, porque eu posso esquecer de alguns versículos, né?
E aí o Senhor me traz, porque o Senhor nos manda lembrar da mulher de Ló. Irmãos, a palavra do Senhor, nós estamos até em campanha disso, não é verdade? Dessa história, nós estamos em campanha da família. Então vamos trazer a memória, porque o Senhor Jesus nos manda trazer a memória a mulher de Ló. Quem era Ló? Às vezes nós achamos que Ló era ímpio. Não, a Bíblia diz que Ló era homem de Deus. Ló era servo de Deus, mas ele era servo de Deus materialista. Jó era servo de Deus, mas não pesou os valores que realmente importava para a sua salvação e a sua família. Nós sabemos que tudo que Ló alcançou, tudo que Ló teve em sua vida, não foi ele, mas foi pela fé de Abraão, pela fidelidade de Abraão. Ei, quando você anda com uma mulher de Deus, um homem de Deus, a tendência é você ser abençoado, é você conquistar, a tendência é você crescer, querido. Isso não é por você, querida, isso não é pelo seu estado, pelo seu trabalho, nada disso, mas é pela presença de Deus através daquela pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que Deus colocou diante de você. Aleluia. E a Bíblia diz que devido à fidelidade de Abraão, onde ele ia construir a tenda, e na sua tenda ele construía altares. Então veja que Abraão não era só material, onde ele pisava não era só aquilo que importava, a terra, a tenda, não. Quando ele levantava a tenda, ele saía para um lugar, escolhia o melhor lugar e construía ali um altar para buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que eles saíram do Egito próspero, tanto Abraão como Ló, mas eles cresceram de tal maneira que os pastores que cuidavam do gado, tanto de Abraão como Ló, eles entravam em discussão, eles brigavam. Mas interessante é saber que Ló, ele era sobrinho de Abraão, ele era inferior a Abraão, o cabeça era Abraão, o líder era Abraão, ele foi abençoado por Abraão. Ei, se eu sei que dentro da minha casa tem um servo meu que está humilhando e brigando com o servo do meu Senhor, o que é que eu faço? Eu chamo a atenção, eu peço humilhação, eu peço a eles para se submeter. Mas a Bíblia não conta que esse Ló mandou que eles se humilhassem, se arrependessem, pedissem desculpa ou perdão. A Bíblia não narra, mas o que a Bíblia narra é que Abraão era um homem pacífico. Abraão chamou Ló e disse: ei, nós somos prósperos, nós crescemos, então escolha o lugar. E nós conhecemos a palavra e sabemos que Ló escolheu a melhor parte aparente. Ele escolheu um lugar próspero, um comércio grande para ele crescer, para ele prosperar. Oh, querido, às vezes a sua escolha aparentemente é boa, aparentemente tu vai prosperar lá na frente, mas graças a Deus que Deus sempre dá um freio, que Deus sempre segura e diz: epa, abre os olhos espirituais, vai lhe trazer dores. Aleluia. Então olha, ele viu a prosperidade, escolheu a melhor parte, pegou sua família e foi. Mas a Bíblia nos diz que Sodoma e Gomorra eram habitantes perversos, iníquos, pessoas pecadoras. Mas Ló não se importou, ele queria prosperar. Abraão ficou no deserto. Abraão escolheu o que sobrou. Por isso que eu gosto, irmão, que a visão de Deus nunca é igual à visão do mundo. Às vezes, irmãos, aqueles que estão perdendo, aqueles que estão abrindo mão de tudo, abrindo mão de casa, abrindo mão de família, abrindo mão de tudo, por amor a Cristo, vai para o deserto. Aos olhos do mundo somos coitados, aos olhos do mundo nós somos os infelizes. E você se engana. Olha o que acontece quando Ló saiu. A
Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu vou te abençoar sobremaneira. Ei, Abraão estava confuso, dizendo: Senhor, o que me restou? Eu não tenho filho, meu servo será meu herdeiro. Ei, você sabia que quando Ló se afastou de Abraão, foi aí que Deus se revelou para Abraão? Você sabia que foi ali que Deus mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas? Foi ali que Abraão cresceu, querida. Ei, aquilo que é perda para os servos de Deus é ganho para o Senhor. A Bíblia nos fala, querido, que Abraão seguiu. Abraão foi prosperar. Sabe o que aconteceu com Ló? Não foi a primeira vez, um aviso de Deus. A Bíblia diz que Ló estava lá na cidade de Gomorra. E a Bíblia diz que na cidade de Gomorra, Sodoma, Gomorra, havia os reis que se reuniram para atacar 5 reis. Eram 4 reis contra 5 reis. E os reis da cidade de Sodoma e Gomorra foram para a guerra, mas eles perderam. E os inimigos entrou na cidade de Sodoma, pegou as pessoas, levaram escrava, e lá estava Ló. Ló foi levado cativo, tomaram tudo que pertencia a ele e levaram embora. Ei, será que não era um aviso de Deus para Ló, dizendo: Ló, acorda, Ló, olha só a sua situação, volta correndo, Ló, se arrepende e se conserta, sai desse meio. Mas a Bíblia diz que Abraão foi lá pelejar contra os seus inimigos, tomou a família de Ló e trouxe de volta para a sua casa. Ei, às vezes aqueles que nós rejeitamos são aqueles que Deus está usando para te dar livramento. Às vezes Deus está falando com você: ei, cuidado, você vai ser levado cativo, olha só a sua situação, começa a dar valor às coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que Ló não se despertou. Ele voltou para onde? Para a mesma cidade, como se nada estivesse acontecendo. Ele começou a trabalhar, comer e levar a sua vida como se nada tivesse acontecido. E a Bíblia diz que havia um juízo, querido. O mundo aguarda o juízo de Deus e já está aí. Mas para nós que somos salvos, Deus nos manda vigiar e orar, para que esse dia não pegue de surpresa. Mas como eu tenho dito, nós estamos dormindo um sono espiritual, preocupado com o que comer, beber e vestir. A Bíblia diz, irmãos, que os anjos foram lá para abençoar Abraão, mas foram para Sodoma e Gomorra. E quem estava lá? Ló. A Bíblia diz que os anjos desceram, como você já conhece a história, e quando eles deram a palavra a Ló, queria ser destruído, irmão, a vida material, sabe, querido? Eu quero trazer algo da parte do Senhor, presta atenção. Às vezes foi como foi dito aqui. Às vezes a gente está tão acostumado com as coisas espirituais. Todo dia está na igreja, todo dia está ouvindo a palavra, todo dia está no louvor, no rádio, e gosta de um louvor, e gosta de uma palavra. Mas enquanto você está ali ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, você não produz fruto de salvação, sua vida não muda, e o seu coração começa a se endurecer para a palavra. Deus começa a mandar você se arrepender, mudar sua conduta, e você começa um pecado ali, um pecado aqui, começa a se acostumar com aquilo que é espiritual, começa a se acostumar com as coisas santas, e a palavra bate, e você começa a se acostumar, e começa a não fazer mais efeito na sua vida. Não faz mais efeito.
quando o Espírito Santo nos convence do pecado a primeira vez, que a gente erra, a gente sente o tremor, a gente sente o medo, a gente sente, sabe, vergonha, e a gente diz: meu Deus, eu não faço mais isso, eu não quero mais fazer isso. A gente corre, procura logo mudar, mas quando você ouve a primeira vez, sente tudo isso, e começa a cair de novo, a tendência é o coração ir se endurecendo. Aí você não sente mais aquele arrependimento, aí você não sente mais aquele temor, para você é normal. É a fenda que vai tomando os seus olhos e vai tomando os seus olhos, e o seu coração vai se endurecendo, e aquilo não faz mais efeito na sua vida. Então você ouve a correção, você ouve a palavra, então você vai ouvindo, mas para você aquilo ali não quer dizer mais nada, não tem mais domínio sobre o seu espírito. Por isso que você também não se domina mais, por isso que isso para você se tornou um costume. Vai para a igreja, ouve a palavra, vai para casa, mas não te livra do pecado, está sempre sofrendo a mesma tentação. A tentação vem, você sofre a mesma queda. Por quê? Porque ouve, mas não pratica, ouve, mas não se arrepende, ouve, mas não muda a sua conduta. E Ló não se importou mais, até que o anjo bateu na sua porta, e ele disse: nós vamos destruir, nós vamos acabar com este lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que Ló era homem de Deus, tanto que ele está lá junto com os heróis da fé, tanto que Jesus trouxe a palavra sobre ele. Ló saiu de Sodoma, caiu o quê? Fogo e enxofre. Quando Ló saiu de Sodoma, quando ele saiu de Sodoma e Gomorra. Então veja você que por um livramento, o poder da graça está na atitude de Ló. Preste atenção, é aqui que se manifesta a graça de Deus. Aqueles anjos representam o Espírito Santo, e representa Ló apegado nas coisas do mundo. A Bíblia diz que o anjo mandava sair, e ele não queria, porque ele estava preso na construção, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que ele construiu, e ele não queria abrir mão das coisas, mas o anjo insistiu, e eles demorava-se a sair. A Bíblia diz que chegou ao ponto do anjo fazer o quê? Pegar ele pela mão. E o anjo disse: corra. E ele disse: ei, eu não quero ir para outra cidade que é longe, me manda para a cidade mais perto, porque aí nós vamos nos esconder lá. E o anjo disse: então vá para lá, mas não olhe para trás, não olhe para trás. E a Bíblia diz, irmãos, que esse é o poder da graça. É o Espírito Santo insistindo para você, chamando você. É muitas vezes o Espírito Santo tomando você pela mão. É muitas vezes Deus permitindo cair no leito, é Deus permitindo vir a miséria, é Deus permitindo perder emprego, é Deus permitindo perder a mulher, o marido, o filho, não sei, mas muitas vezes o pegar pela mão e puxar, é Deus tirando tudo para você não perder a sua alma, porque para aquele que estão fundamentado em Deus, pode perder, mas não perde a sua integridade, mas não perde a sua fé, permanece o mesmo, a mesma, não muda, porque a salvação dela, ela sabe o que é mais importante, ele sabe que a salvação da sua alma vale mais. Aleluia. Então esse corre, esse deixa tudo, mas para aquele que está apegado nas coisas do mundo, para aqueles que estão ainda divididos entre dois caminhos, quando chega o Espírito Santo e diz: ei, vamos, foge disso, sai do pecado. Sodoma e Gomorra é pecado,
Sodoma e Gomorra é prazeres, Sodoma e Gomorra é satisfação da carne. E ele diz: foge, vamos. E ele não quer sair. Eu quero dizer algo para você. Às vezes a gente está assim dentro da igreja, o anjo está falando, o Espírito Santo está tocando, mas você está endurecendo a serviço, porque ainda está de pé. Mas às vezes estar de pé não significa que ainda está vivo, mas morreu e não sabe. Muitos na igreja estão mortos e não sabem, espirituais, porque não querem sair da onde? De Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, irmãos, que eles saíram. E quando saíram, chegando lá na campina, a mulher de Ló, ela fez o quê? Olhou para trás. E por que ele olhou para trás? O que será que Jesus está mandando eu e você se lembrar da mulher de Ló? O que faz você olhar para trás? O que faz você voltar do caminho, lembrar do teu passado? Lembrar do lugar de onde Deus te tirou de lá. Se lá fosse bom, querido, Deus não tinha dado o seu Filho Jesus para nos resgatar. Se lá fosse bom, querido, Deus não tinha enviado o Espírito Santo para nos converter. Por isso Deus nos deu toda a ferramenta para você não ser uma pessoa dominada pela sua carne, que não consegue se frear, está sempre caindo nos seus desejos carnais. E a Bíblia diz que ela olhou para trás. Sabe por que ela olhou para trás? Porque ela estava apegada em algo que deixou lá. Aquele olhar para trás era a vida do passado, era a vida velha, eram as coisas do mundo que ela estava agarrada. A Bíblia diz que eles correram para esse lugar que ele pediu. E o que me chama a atenção é que Ló foi para as cavernas e começou a habitar nas cavernas. Imagine você, um homem que ele tinha tudo. Ele tinha o seu tio, que era a sua referência espiritual. Ele tinha uma família abençoada. Ele tinha prosperidade santa. Prosperidade santa não é dinheiro. Prosperidade santa é ter paz de espírito. E ele tinha tudo, mas ele preferiu se dividir e ir para um lugar que tinha algo melhor para ele. É a ilusão de muitos de nós, queridos, sempre achar que fora da presença de Deus nós temos a bênção. Muitos não estão assim dentro da igreja, que acham que só em estar dentro da igreja está debaixo da bênção. Ei, para estar dentro da igreja, debaixo da bênção, você tem que estar em Cristo e os seus mandamentos. Tem que estar enquadrado. Por isso que o Senhor Jesus, nesta noite, Ele nos adverte. E Ele diz assim, sabendo que nós temos um dom, irmãos, de esquecer realmente de onde Deus nos tirou e para onde Ele irá nos levar. Jesus disse assim: ei, quando chegar o dia da minha vinda, os sinais serão estes. Ei, muitos estarão presos dentro de si, na sua própria ansiedade, na sua vida cotidiana, mas dormindo sobre as coisas espirituais, apegado às coisas do mundo. Aí ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló, que por isso custou a sua alma, custou a sua salvação. Mas Ló, ele ainda pôde se esconder na caverna. Um homem que tinha tudo foi morar onde? Em uma caverna. Perdeu tudo. O seu nível, tanto financeiro como espiritual, voltou a quê? Estaca a zero. Morar dentro de uma caverna. Amém? E o pior de tudo, que eles saíram de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra estava dentro de suas filhas.
eles saíram de lá, mas suas filhas pegaram os costumes de Sodoma e Gomorra, embebedaram seu pai e dormiram com ele para que trouxesse uma nova geração. E foi uma geração ruim, inimigos do povo de Deus. Para terminar, eu quero deixar uma reflexão de um grande pregador do tempo da reforma, né? Pregador do tempo antigo, que ele diz assim, olha, ele trouxe isso aqui, a gente ouve muitos pregadores falar sobre isso. Muitos se enganam, né? Na ilusão da sua própria vida, pensando que os status, profissão, né, privilégios podem salvar a sua alma. Geás era servo de Elias, Eliseu. Judas, discípulos de Jesus. E a mulher de Ló era um homem temente a Deus. Mas todos eles foram infiéis e morreram sem salvação. Mas eles viviam em comunhão com homens e mulheres de Deus. Nós podemos ter os melhores líderes. Você pode congregar na melhor igreja. Sua esposa, seu marido, seus filhos podem ser homens e mulheres de Deus exemplar. Mas se você não nascer de Deus e ter a sua alma preservada do mundo, você vai perder do mesmo jeito. Por isso que Jesus disse assim: aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que ganhar por amor, aquele que perder, meu Jesus amado, né? Tinha que esquecer. Vamos lá. Jesus disse o quê? Me ajuda aí, igreja. Qualquer que procurar salvar a sua vida, e qualquer que perder. Você entendeu isso? Ganhar, pastor, como é que eu vou ganhar? É quando você satisfaz a vontade do Espírito Santo. É quando você abre mão daquilo que você quer, daquilo que importa mais para você fazer aquilo que é espiritual, aquilo que importa a sua salvação, a sua alma. É você produzir fruto do Espírito Santo. Aí ele diz assim: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. A mesma palavra que o Espírito Santo derrama sobre a igreja converte a uns e endurece a outros. Está entendendo? Aí ele diz assim, ó: o mesmo sol que dá vida e faz crescer a árvore é o mesmo sol que queima e ela é levada para o fogo. Vocês estão entendendo isso? Aí ele diz: nada endurece mais o coração do homem do que se acostumar dentro das coisas espirituais sem produzir frutos de salvação. Se acostumar com a santidade, se acostumar com a igreja, se acostumar com a palavra eu conheço, se acostumar no reino sem fazer parte dele. Deus nos desperta hoje a trazer à memória a mulher de Ló, para você abrir mão de tudo aquilo que faz você voltar atrás e seguir para o alvo que te conduz à salvação. Se coloque de pé. Aleluia. Por isso o Senhor Jesus, Ele nos trouxe a Santa Ceia. E quando Jesus trouxe a Santa Ceia, Ele deu uma ordenança. Qual foi a ordenança, igreja? Fazer isso até